Alô, inscritos e seguidores deste canal, sejam muito bem-vindos para mais um diálogo. E nesse momento, eu vim aqui para o loteamento, um lugar sempre quando eu tenho um assunto que é assim mais delicado, que é mais em que eu precise ter mais cautela para poder falar. Eu digo assim, de não correr riscos de pessoas ouvirem, né? Então eu prefiro vir pra cá. O ruim é porque ventila, né? Fica ventando, então... Como é que eu tô fazendo aqui? Eu tô sentado aqui na minha moto, eu boto o aparelho telefônico dentro do meu capacete para que o vento... Na hora que tá falando, fica dando aquela chiadeira, né? Eu falo que eu já fiz gravações e depois fica ruim pra... Não fica bom pra ouvir. Torcer que não apareça ninguém aqui, né? Tá aqui, nesse momento eu tô debaixo de uma árvore aqui, tá um deserto. Acredito que dará tempo eu gravar antes que apareça uma chuva, porque no meu pensamento eu acho que não vai ser um relato muito longo. Por que eu preferi vir pra cá? É porque assim, adentra numa questão nojenta, sabe? Nojenta, eu não quis gravar isso com a minha mãe próximo, lá em casa, e nem vizinhos ouvindo. Então aqui não tem ninguém ouvindo, né? E assim, você que está aí me ouvindo, eu já estou lhe avisando, você só continue ouvindo se você tiver curioso, quiser mesmo, né? Mas eu já estou deixando um alerta aqui. Não é violência, não remete à violência, é uma questão sexual. É um tema de cunho sexual em que eu vou falar de uma... Eu acredito, eu não fui pesquisar, né? Estou falando assim, uma opinião pessoal. Mas eu acho que o que eu vou narrar aqui para vocês... Trata-se de uma parafilia. Eu acho que mistura várias coisas. A perversão, ela é atrelada à parafilia. E também, eu acho que entra muito no campo das fantasias. Fantasias, pornografia. Eu acho que a pornografia, ela tem uma influência nisso aí. Então, aqui eu falarei de uma amizade antiga, uma das amizades mais antigas que eu tive ao longo da minha vida, que é o Alex. O Alex, eu já falei dele aqui muito tempo atrás, foi um cidadão que eu tinha assim como um irmão, mesmo ele com seus defeitos, com suas muitas falhas, mas eu o tratava como um irmão. E de repente, no ano de 2022, há exatos 4 anos, né, foi em fevereiro de 2022, ele tentou me aplicar um golpe no valor de 6.300 e poucos reais. Eu contei essa história lá para trás, o público que me segue há mais tempo aí, eu acredito que vai se recordar. E quando isso aconteceu, eu bloqueei os contatos. Eu bloqueei completamente de rede social, WhatsApp, número de telefone, para que ele, sobre nenhuma forma, ele conseguisse falar comigo, porque eu achei muito grave o que ele fez comigo. Eu recebi, ele chegou com muita pressão, com influência da sogra e da esposa, ele me devolveu o dinheiro, né? Mas foi assim uma tensão muito grande, eu não esperava isso dele. Isso não é de um amigo, né? Um amigo não faz isso com outro. Eu acredito até hoje, assim, nós nunca conversamos assim depois disso pra apurar, ele vem me questionar alguma coisa, né? Por que eu cortei o contato. Mas eu acredito que ele fez isso comigo, foi uma retaliação. Eita, tem um pássaro aqui agora. Foi uma retaliação por algumas vezes eu ter sido realista com ele, diante de algumas demandas que ele trazia para mim, de me pedir opiniões. Na época eu pensava muito assim, de falar o que ele queria ouvir, de dar aquele apoio que ele esperava, né? Mas eu temia fazer isso e pensava, vai que a mulher esteja interceptando esse aparelho. Tem mulher que faz isso, ela clona o celular do marido e pode estar acompanhando tudo. Ele pode estar gravando e der um problema lá na frente, empurrar nas minhas costas. Não, mas eu nem queria, foi o Vitor que fez a minha cabeça, foi o Vitor que me apoiou. E é tudo que uma esposa quer. Uma esposa chifruda, ela quer ter alguém para ela jogar a culpa e poupar o marido dela, né? Vocês podem ver, é homem e mulher casado, né? Isso é um mal de gente casado. Qualquer coisa de errado, o marido dela nunca é o culpado e a mulher, a infiel também nunca é a culpada, né? Sempre
sempre essas pessoas optam por responsabilizar alguém e poupar aquela pessoa. Ela não quer encarar. Ela não quer encarar de frente que fulano me trai, fulano não me respeita, fulano não gosta de mim. Eu fiz uma péssima escolha para me relacionar, para me casar. Não. Então ela tendo alguém para ela jogar a culpa, ela vai aproveitar. E essa aí, do casadinho, né? Dele de jogar a culpa no amigo solteiro. Não, foi o amigo solteiro que arrumou esse esquema. Eu nem queria. Ele meio que me obrigou a ficar com aquela mulher. Pronto. Para essa esposa, isso aí é o que ela queria ouvir. E aí, se ela tiver que matar, se ela tiver que agredir, perseguir, ela vai perseguir o cara e não o marido dela. Então eu temia isso aí na época. Eu não falava o que ele queria ouvir. Eu metia a real zona logo, sabe? Metia a real em cima e eu pensava, eu digo, se ela tiver ouvindo, se ela tiver acesso, ela não vai me perseguir depois, né? Eu, na verdade, hoje, eu digo que é melhor nem ter amizade com gente casada. O melhor é não ser amigo de pessoas casadas. Um dia, eu tenho um inscrito aqui no meu canal que ele é casado. Um dia desse ele me mandou um relato que jamais eu vou partilhar aqui, sem que fosse autorizado por ele, né? Mas assim, eu me senti estarrecido assim com os episódios que ele me contou que acontece dentro da casa, o que a esposa faz com ele. E vocês acreditam que numa noite eu mandei um áudio para ele? Eu mandei um áudio de 27 minutos e depois eu deletei. Ainda bem que ele não ouviu. Ele não ouviu o meu áudio. Isso foi lá no Telegram. Eu deletei porque depois eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando um áudio, metendo a real nessa pessoa. Eu digo, vai que essa mulher vê. Depois é que a ficha foi cair. Eu imaginei duas hipóteses. A mulher pode ver e zangar comigo e querer caçar problema comigo, virar uma hater, de repente descobre meu canal. Motivo número 2, o próprio casadinho que me acompanha não gostar de ouvir o que eu falei. Que foi o caso que aconteceu do Alex. O Alex não gostou das coisas que eu falei e aquela tentativa de golpe ali foi uma retaliação. Foi tipo uma vingança contra mim, né? Pra me humilhar, pra me maltratar por conta de coisas que eu falei pra ele. Aí eu deletei, ainda bem que ele não ouviu. Depois ele me cobrou, né? Ele disse que chegou a ver o áudio, mas não chegou a ouvir. E aí eu falei, não, meu amigo, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de você ouvir as coisas que eu tinha pra falar ali pra você, e aí... Não. Eu preferi me abster. Enfim, eu acho que no fundo, ele conhece toda a verdade, que ele segue o meu canal, segue outros canais, então ele sabe da realidade, né? Nem precisaria eu ficar falando ali. Mas realmente foi o medo. Eu já fui muito nisso de acreditar que a pessoa... Pode até não ser o caso dele, né? Poderia não ser o caso dele. Mas diz que o gato escaldado tem medo de água fria. De eu ir falar uma coisa, eu acabar perdendo a amizade, a pessoa ficar com ódio de mim. Esse povo que se relaciona, esse povo que namora, que casa, eles não... A mente deles não opera muito dentro do campo racional das coisas, não. É tudo é emoção. É tudo dentro das emoções, sabe? A razão passou longe. Me perdoe aí você que está me ouvindo. Eu acredito que tem um público aqui que me escute, que se relaciona, né? Você de repente tem namorado ou tem esposa. Você pode até não gostar muito aqui do que eu tô ouvindo, mas eu tô falando o que eu acredito, sabe? Eu acredito 100%. Vai ser muito, muito difícil. Eu acho que quem está dentro de um relacionamento aqui no Brasil e de repente a mente dele comece a operar no campo das coisas, da realidade das coisas, ele não vai nem aguentar ficar casado muito tempo. Ele vai querer sair fora. Ele vai querer sair fora de alguma maneira. E como a maioria não vai querer enfrentar isso, então a pessoa ela opera no campo irracional das coisas. Tudo é irracional, sabe? Não existe lógica, não tem bom senso, né? E aí é por isso que é perigoso, é muito perigoso. Eu sou muito grato ao meu amigo BF Ronques aqui do canal. Ele sempre me acompanha aqui, porque ele foi uma das pessoas que trabalhou muito. Eu sempre tive essa fraqueza. Eu era movido por um pensamento assim, de que não, poxa, qual o problema de eu ser amigo de uma pessoa casada? Só porque ela é casada, casamento não é crime, casamento não é algo errado, é um projeto de Deus, não é isso que falam? O casamento é de Deus, é a instituição que Deus colocou aqui na Terra. Então assim, eu tinha aquela visão tão romântica
do amor entre um homem e uma mulher, né, do projeto maravilhoso de Deus. Então por isso que eu não queria, eu não concebia assim, que eu ser amigo de uma pessoa casada era algo perigoso. Só que graças aos conteúdos da Red Pill, graças a uns amigos que eu conquistei aqui no canal, como o BF, e também tudo que eu aprendi com as minhas experiências, eu tirei essa venda dos meus olhos. E tudo isso não passa de uma fantasia, de uma grande ilusão. Porque, olha, eu acho que eu vejo assim como uma prisão terrível. Uma prisão terrível é a prisão do casamento. Hoje eu não tenho nem vergonha de falar assim, quando eu estou diante de pessoas que tocam nesse assunto de casamento, eu já falo logo, Deus me livre de eu me casar. Falei, você me desejar o bem, me deseja qualquer outra coisa, menos um casamento na minha vida que eu não quero. Eu digo, eu prezo pela minha vida, eu prezo pela minha liberdade. Vocês acham que se eu fosse um casadinho, eu estaria aqui gravando esses conteúdos para vocês? Você acha que se eu fosse um casadinho, eu teria a liberdade de ter as amizades que eu tenho? De viajar, de comprar o que eu quero, de fazer tantas coisas? Nunca. Às vezes eu vejo, eu tô até juntando, né, alguns vídeos novamente aí, e às vezes eu fico vendo umas mulheres por aí, igual eu contei no conteúdo anterior da Judite, né? A Judite que tá desesperada para arrumar um marido. Se ela fosse uma pessoa menos grosseira, eu ia dizer pra ela, de minha senhora, mas tu tá querendo... Ô Judite, tu já parou pra pensar o que tu tá querendo fazer da tua vida, mulher? Tu é uma mulher livre. Você é uma mulher livre, independente. Olha o lado bom das coisas. Olhe pro lado bom das coisas. Você pode viajar. Você pode comer o que você quer, vestir o que você quer. Você pode ter quantas amizades você quiser ter. Diga amizades possíveis, né? As amizades que não sejam com gente casada. Você pode fazer tantas coisas que se tu casar, tu pode dizer adeus. Olha, eu vou dar um exemplo bem aqui para vocês. Eu moro aqui numa cidade, então eu vi muitos alunos meus. Imagine alunos meus lá de 2010, hoje já são chefes de família. Meninos e meninas que eu dei aula. Eu me lembro, em 2010, eu lecionava de 5ª a 8ª série numa escola, dando aula de matemática. Eu tive muitos alunos na época que já estavam com seus 15 anos, 15, 16 anos. Ou seja, hoje eles já estão com 30, né? Passados aí 16 anos, eles já estão com 30, já são pais de família, mães de família. Outros, como se diz, caíram na vida, né? Caiu na curtição. Mas eu quero focar aqui na banda boa. Eu tive, dessa geração, eu tive vários que fizeram seus cursos de graduação, passaram em concursos públicos. Eu tenho vários ex-alunos meus que hoje são professores concursados. Já tem filhos, já tem famílias. E eu ainda me lembro de uma época, por exemplo, era uma vila, né? Eu trabalhava numa vila, foi quase 4 anos. E aí muitos vieram aqui para a cidade para estudar. Tempos atrás eu falei de uma casa do lado da minha, onde uma agressora de criança cometeu uma sucessão, né, de crimes ali ao meu lado, que precisou eu denunciá-la, né? Aquela casa eu mencionei que ela é de aluguel, então ali já morou muitas pessoas e já moraram... Eu já tive ao meu lado ali ex-alunos meus estudando. Na época morou 2 rapazes e uma moça, e os 3 foram alunos meus lá na comunidade onde eu trabalhei. Eles estavam fazendo cursos de licenciatura e eu dei total liberdade deles andarem. Eu digo, a hora que quiser ir ali para casa pode ir, precisar de mim alguma coisa. Às vezes eu ia, eles sempre tiveram aquele respeito por mim. Foram os meus bons alunos dessa época, né? Que prosseguiram nos seus estudos. E olha só, todos 3 hoje são casados. Todos 3 são casados. Tem a menina mesmo, essa que morou ali do lado da minha casa, hoje ela treina lá na academia. Aqui é um exemplo que eu tô dando. Essa menina, quando ela estava solteira, onde ela me via, ela falava comigo. Opa, professor Vitor, tudo bom? Até me cumprimentava, sorria. Ela tá casada agora com um cara, de aliança no dedo. Lá dentro da academia ela não olha na minha cara, pessoal. Ela não olha na minha cara. Ela não fala comigo mais, depois que ela casou. E ali eu te pergunto,
Por que que ela não fala? Por que que ela não fala mais? O ciúme do marido, meus amigos. O ciúme não pode. Você acha que não é? É por conta do maridinho dela, que é ciumento, não gosta. Então, tipo assim, para não desagradar, eu vi a minha avó materna. Quando meu avô começou com uma cisma comigo, quando eu ia lá, cisma de quê? De eu dar beijinho na testa. Dar um beijinho no rosto, um beijinho na testa, um abraço. Coisa de neto. Eu gostava dela, queria demonstrar o meu afeto por ela. O velho cismou que eu tava querendo ter um caso. Na verdade, eu estava tendo um caso com a minha avó. O que a minha avó fez? Imediatamente se afastou de mim. A minha avó materna chegou ao ponto de pedir para eu não sentar perto dela, não ficar conversando com ela, não dar beijinho na testa dela. E ainda falou assim, eu acho que eu batizei esse meu avô de Severino, né? Acho que foi esse o nome que eu dei para ele aqui, as vezes que eu já falei dele. Ô meu filho, ô meu neto Vitor, eu vou te pedir assim numa boa, meu filho, não fica perto de mim, não fica me abraçando, que o Severino detesta. E aí, para não ter briga, não ter confusão aqui, vamos parar com isso. Pessoal, eu me vi em situações de eu pegar uma cadeira e sentar na calçada da casa. Ela já estava sentada, eu sentei um pouquinho perto. Na mesma hora ela se levantava e ia lá para dentro. Tudo por conta de quê? Do marido, do casamento. Bicho, pra mim, assim, se você é feliz dentro de um casamento, você que tá me ouvindo, que bom. Se você vive dentro de um casamento funcional, um casamento bom, que bom. Eu não... Assim, eu fico feliz por você, mas você é aquela exceção de 1 em 1 milhão. Eita, vocês sabem o que apareceu bem aqui, pessoal? Tá doido pra querer lamber meus pés aqui. Apareceu um caramelo aqui. Ele tá aqui... Não, é fêmea. É fêmea, parece que tá no cio. É uma caramela. Tá, tá dando volta. Já apareceu um cachorro aqui. Eita. Mas tá tão magrinha a bichinha. É um dos cachorrinhos mais bonitos que eu acho. Deixa eu ver se eu consigo bem. Eu vou tentar bater bem aqui uma foto. Qualquer coisa eu boto. Eu boto pra vocês verem lá na comunidade. Só um instante. Acho que tirou. Deixa eu tentar tirar mais outra aqui dos dois. Pera aí. Aí, não, tirar mais outra. Pera aí. Registrado. Tomara que não tenha pausado aqui minha gravação. Não pausou. Não, os cachorros já foram-se embora. Agora eu poderei continuar aqui. Me perdoe aí a interrupção. De repente apareceu uma companhia aqui. Eita, deixa eu tentar lembrar onde é que eu parei. Eu tava falando da minha avó, né? Não, eu tava falando também das pessoas que são bem casadas. Mas assim, como regra, 99, 98, 99% das pessoas que se casam, você casou, tudo muda. Isso quando eu era evangélico, eu já escutava esse discurso lá dentro da igreja. Às vezes os pastores, eles falavam assim: olha, jovens, se você quer ter privacidade, não case. Se você quer ter liberdade, não case. Porque se tu casar, você não terá mais privacidade. Sabe? Tudo que é seu, a sua mulher tem que ter parte, ou o seu marido tem que ter parte. Assim, tipo, o celular, o computador... Você não pode ter segredos. Eu às vezes até me perguntava, e o profissional que não pode revelar os segredos do trabalho, né? O psicólogo, o médico, o investigador que tem que guardar sigilo, né? Porque lá era dito, o marido não pode ter segredo com sua mulher. A esposa não pode ter segredo com seu marido. Sabe? Tudo um tem que partilhar com o outro. Esse negócio de aquela vidinha de solteiro que você tinha, de amigos, de vai para onde quer, acabou. Casou, você não tem mais isso. Você quer sair, você tem que sair com seu marido ou com sua mulher. Então tudo isso aí remete para mim uma vida aprisionada. É uma vida aprisionada. Eu já vi casos aí de pessoas que se juntam e faz o tal do relacionamento aberto, né? O relacionamento aberto onde cada um casa, mas continua com sua liberdade. Fica com quem quer, conversa com quem quer. Um não controla o outro, né? Não sei. Isso aí talvez
vai ter seus prós e contras, né? É isso que eu quero dizer. Vai ter o pró e o contra, né? Mas hoje eu prefiro 1000 vezes me manter solteiro. Eu prefiro me manter solteiro. Ainda acho que é melhor. Ah, e na velhice, né? Não, na velhice tem asilo, tem cuidador. Quem faz uma programaçãozinha financeira consegue. Mas enfim, eu acabei aqui desviando do assunto, né? O ponto principal aqui é falar do Alex. Vamos voltar pro Alex. Então, essa história do golpe, acho que muitos aqui se lembram, enfim. Senhores, de 2022 pra cá, depois que eu bloqueei o Alex, até meados do ano passado, eu acho que eu tenha visto o Alex umas 3 vezes. Assim, tipo supermercado, era mais em supermercado. Às vezes acontecia de eu estar dentro do supermercado e eu vê-lo. Às vezes não era nem eu que o via, ele me via primeiro, aí ele ia lá me cumprimentar. Pessoal, com a cara, como diz o outro, com a cara mais limpa, assim como que... Uma vez ele foi me agarrar. Me agarrou por detrás, assim, que passou o braço aqui por debaixo do meu ombro. Só faltou dar o cheiro no cangote, no meio de todo mundo. Me deu aquele abraço assim que eu me espantei, ficou agarrado assim. Quem é? Eu pelejando para desgrudar, quando eu olhei era ele. Ô, meu amigo, me dá um abraço. Olha, eu sei que você vai me dizer assim, pô, tu devia ter dado um soco na cara dele, dado um chute nele. Não. Meu Deus do céu, ir pra guerra com uma pessoa é o último caso. Enquanto eu puder ir resolvendo de alguma maneira pra gente não precisar brigar, eu prefiro. Tipo assim, me abordou no lugar, eu falava. O que eu não quis mais foi ficar. Eu digo, eu não vou mais ficar andando. Eu falei, uma pessoa que fez o que fez comigo não merece eu estar abrindo mão do meu tempo para ir visitar, para estar ligando, que é arrumar problema. É arrumar mais problemas. Mas ele agia comigo como se não houve nenhum problema, né? E aí, quando ele me veio, eu vou na sua casa, viu? Uma hora eu vou lá na sua casa pra gente conversar. E eu, tá bom. Fato é que a mulher dele, a esposa dele, ela conseguiu uma remoção. Ela é concursada, conseguiu remoção. Eles estavam morando noutra cidade aqui no estado. E ela acho que ela já tinha mais de 2 anos já que ela estava aqui. E ele permaneceu lá por causa de um trabalho. E aí, fato é que ele conseguiu vir pra cá também. Ele acabou arrumando um trabalho aqui e aí se mudou pra cá. Tá morando a família, todos em casa, né? A esposa, os 3 filhos estão aqui. Então, eu acho que ele voltou pra cá, meus amigos, mais ou menos ali por volta do mês de maio ou junho do ano passado. Pessoal, foi só esse homem se mudar aqui pra minha cidade. Ele começou a frequentar lá em casa. Era indo lá em casa e assim, as primeiras idas dele lá em casa, eu não tava. Aí eu chegava em casa, minha mãe... Um exemplo aqui, às vezes eu chegava, aí eu comia alguma coisa ali rápido, botava um short, calçava o tênis e já subia pra academia, né? Aí era o horário que eu tava no treino que ele passava lá em casa. Ele chama a minha mãe de irmã. Ele sabe que a minha mãe é evangélica. Ô, irmã Ivanilde, cadê o Vitor? Não, foi pra academia, foi fazer uma caminhada, foi na rua. Eu acho que ele deve ter ido umas 5 vezes lá em casa e não me achava. Até que ele começou também a mandar mensagem. Bicho, igual eu falei, o número dele tava bloqueado, mas ele trocou de número. Ele comprou um outro chip e começou a me mandar mensagem. Não, eu quero ir na tua casa pra gente conversar. Pessoal, esse rapaz, esse Alex, é frequentemente lá em casa. Tem mês, aqui eu já tive meses de lá pra cá, assim, de uma vez na semana ele lá em casa. E quando ele vai, demora, meus amigos. É 1 hora, 2 horas conversando lá em casa. Tem dia que eu tenho alguma coisa pra fazer, chega de surpresa. O horário que ele mais gosta de ir lá pra casa é ali por volta das 17h15, 17h20, que ele sabe que é o horário que eu chego da escola. Geralmente eu chego da escola e eu
vou comer alguma coisa, descanso ali um pouquinho, por volta quando dá às 18 horas eu vou pra academia fazer meu treino. E aí foi nessa situação, é sentado lá na área, é na frente da casa, tem vezes que me chama lá na calçada, e aí é me contando as histórias, né? São muitas histórias. E aí que hoje eu venho partilhar uma com vocês. Eu acho que, olha, eu já contei umas histórias do Alex. Na época eu lembro que eu contei um caso dele. Eu acho que eu nunca contei as histórias dele toda, não. Mas assim, de tudo que você imaginar, aquele homem já aprontou. Ele já induziu, assim, ele já apoiou, induziu, não sei, a esposa a estar no lesbianismo. A mulher dele já teve uma mulher. Olha a situação. Isso aqui é uma história que eu vou pensar aqui. Se der eu conto hoje, se não fica para um outro dia. Mas eu acompanhei ali entre os anos de 2018 a 2019, em que a esposa dele esteve tendo um caso com uma mulher casada. A mulher era esposa de um policial e aí ficava com essa mulher e tinha vezes que ficavam os três. Ele me contou isso. Se eu não esquecer aqui, de repente mais ao final eu conto. Ele já tentou induzir a esposa dele a transar com outro homem. Eu lembro que uma vez que eu partilhei com vocês aqui, foi um caso que a mulher dele chegou a transar com outro homem e depois ele ficou com raiva, ele ficou com ciúmes, né, por conta disso. Mas pelo que ele me contou ultimamente, outra coisa, né, ele também já teve suas épocas de cafajertice, de engravidar, ele chegou a engravidar várias mulheres e todas essas mulheres ele patrocinou o aborto para matar o feto. Ele adotava o método do Cytotec, né? Quem não sabe aí, esse remédio é um remédio de venda proibida, é clandestino, mas no mercado negro aí tem para vender. Dizem que a mulher toma 2 comprimidos e introduz o outro na vagina e aí mata. Só que é um perigo, né? Tem mulher que morre, porque ataca a hemorragia. Ataca a hemorragia. É um negócio tão... é tão mais simples tomar a pílula ou usar a camisinha, né? Do que fazer isso. Eu acho assim... Eu acho macabro. É macabro isso aí. Mas, ser humano... ser humano é terrível. É terrível. Vamos lá, vamos ver, vamos ver, eu acho que talvez eu consiga. Eu quero contar 2 histórias aqui do Alex. Eu vou contar uma que foi a que ele me contou mais recente e eu vou contar uma outra mais antiga, quando envolveu o lesbianismo. Um dia desse, isso aí já deve ter talvez uns 2 meses ou mais, 2 ou 3 meses atrás, um dia ele me contou. Isso foi uma conversa na calçada, porque lá dentro de casa não dava para conversar, que a minha mãe circulando ali por perto. Mas assim, a gente conversou lá dentro de casa um pouco, aí quando saiu lá pra fora, eu tô assim com ele, meus amigos. Eu não visito ele, eu não sou de ligar pra ele, não ocupo com nada, mas assim, chegou lá na minha casa, vamos entrar, sente. Eu não, se eu tiver com um segredo meu, um problema meu, ele não é a pessoa de eu contar. Eu escuto mais do que o que eu falo, né, quando ele tá lá em casa. Eu tô tocando assim, dessa maneira. Mas vamos lá, ele chegou lá em casa um dia de tardezinha, conversamos um pouco lá na área. Quando a gente saiu lá fora, foi uma conversa assim, quase que de pé de orelha, né? Ele falando baixo para que ninguém ouvisse. Mas ele falou assim: Vitor, eu queria te contar, eu preciso desabafar contigo. Eu sei que eu posso contar, que você não... eu não vou sair espalhando, né? E óbvio, eu nunca saí espalhando aqui, né? Eu tô contando aqui para vocês porque é anônimo. Aqui vocês não vão saber quem é ele. Ele falou assim pra mim, ele falou: cara, eu tava fazendo umas buscas na internet e eu descobri uma coisa sobre mim. Eu tô dentro do grupo dos homens chamado Cuckold. O Cuckold. Ele disse: tu sabe o que é isso? Eu falei: sei. Eu digo: é o homem casado que gosta de ser corno, né? Ele sente prazer em ser corno, que a mulher dele fique com outros homens. Eu disse: exatamente. Ele falou: eu vou te contar bem aqui uma coisa, bicho, eu tenho um desejo dentro de mim. Que é uma coisa assim que eu já lutei muito. Ele falou: eu já lutei muito, eu já até dentro da igreja, né, eu orava muito a Deus. Ele chegou a falar, tipo como fosse uma coisa que sempre ele já sofreu por causa disso, né, de sentir esses desejos. Ele falando: eu já te contei, né, lá pra trás, não, mas assim,
antes de nós virmos pra cá, pelo que ele me contou, foi assim, deixa eu tentar lembrar aqui. Depois que a mulher dele veio pra cá, ficou aquela coisa revezada, né? Eles têm carro, então parece que a mulher ficou com o carro aqui, por causa das crianças e tal, e ele ficou numa moto, uma Bros, lá na cidade onde ele morava. Aí ele vinha, às vezes aqui, outras vezes ela ia pra lá. E aí, vocês lembram de um caso que eu contei, que ele ficou com ciúme, ele chegou a brigar com a mulher, e faz tempo já que eu contei essa história aqui, que a mulher foi lá e deu uma com... Ela é professora, a mulher dele. A mulher dele é professora, e ela acabou tendo ela teve uma relação sexual com um professor casado. O cara casadinho, evangélico, aquele perfil. Depois ele mesmo me contou, ele me deu as características do homem, mostrou até a foto dele no Facebook. Crente da Igreja Assembleia de Deus, diz que casou virgem com a esposa, e aí de repente a mulher do Alex fez essa proposta para ele. Falou, não, porque meu marido tem uma fantasia e tal e tal. E aí ele topou. Eu tô fazendo aqui, eu tô puxando lá de trás para você entender até onde chegou essa situação, tá? Até antes do Alex ter me procurado, eu tava achando que tinha ocorrido só uma vez, morreu, acabou. Mas não, meus amigos, o negócio... Tá. Ele me disse que ela teve uma relação sexual sem uso de preservativo com esse colega de trabalho. Foi num motel. Eu tô só frisando aqui, porque essa história já tá contada lá pra trás, né? Não vou repetir de novo. E aí, quando ela chegou na casa, ela contou pra ele, e aí ele transou também com ela. Imagine assim, ó, o líquido espermático ainda tava dentro da vagina dela, e ele foi lá, introduziu o pênis dele lá e meteu e gozou dentro de novo, né? Foi 2 gozadas ali dentro. Aí depois veio a história, né? Que ficou brabo, queria bater nela. Eu digo, moço, esse homem ou ele é bipolar ou ele é muito narcisista, manipulador. Aí que entra o que eu falei da retaliação, porque foi desse episódio, quando ele me contou, que eu comecei a mandar umas real pra ele. Ele veio me pedir opinião, eu falei, moço, tu é um manipulador, tu é dissimulado. Falei na lata. Eu digo, tu quer a verdade, é isso. Eu falei, a tua mulher acaba que ela tá sendo um objeto de manipulação nas tuas mãos. Que tu faz o que tu quer, porque como é que tu instiga a tua mulher pra fazer uma coisa dessa? Ela vai lá e faz, aí depois tu quer bater na mulher, quer dar uma de brabão pra cima da mulher, porque ela fez o que tu pediu. Eu falei, isso não é de uma pessoa funcional, de uma pessoa normal. Ele não gostou, certeza ele não gostou disso que eu falei, né? Enfim. E aí aconteceu o que aconteceu. Tá, aí ele vai e me recorda isso, né? Tu lembra que eu te contei uma história? Eu digo, lembro. Ele, não, cara, depois daquilo ali, apesar que eu zanguei, fiquei com raiva, mas eu continuei com aquilo ainda, com aquela vontade, aquela coisa, e ficou uns meses quieto, mas depois eu instiguei a minha mulher a continuar ficando com esse cara, e aí ficou sendo assim, pessoal, aqui ele me contou uma coisa que não foi uma nem duas não, disse que foi várias vezes, e aí entra o que eu falei, tanto que ainda tá vigente ainda, tá vigente porque... Eu não sei, agora que ele veio pra cá, eu não sei, não, na verdade eu não sei como é que tá agora, eu não sei que eles vão os dois lá pra essa outra cidade, né? Mas ainda quando ele tava lá, ele falou, não, às vezes a minha mulher vinha no carro, vinha só ela, só pra gente realizar isso aí. Que aí ela ia lá, encontrava com ele, ficava com ele, e depois vinha pra ficar comigo. Mas assim, aqui que vem o que eu falei que é uma coisa, a meu ver, nojenta. Eu contei isso eu tenho um inscrito meu que ele mora a 100 e poucos quilômetros aqui de mim, e a gente... Eu dei há muito tempo, acho que uns 3 ou 4 anos atrás aí, no mínimo 3 aí, eu dei um voto de confiança e hoje ele é um amigo pessoal meu. Ele até me visita aqui, anda na minha casa. A última vez que ele me visitou, acho que foi antes do ano novo. Ele passou por aqui e quando eu contei ele ficou cuspindo várias vezes, com nojo, né? Disso que eu contei, talvez muitos aqui sentiram nojo. Mas a versão que ele me contou foi o seguinte, ele disse que a mulher dele vai para um certo local, motel, né? Vai lá no motel e aí transa sem usar camisinha com esse homem. É um cara novo, ele é mais novo do que eu e o Alex. Tipo, nós dois tem 41 anos, esse cara deve ter uns 34, 35.
Ele tem uma idade, a esposa do Alex, ela é mais jovem. Acho que ela é uns 6 anos mais nova, 6 ou 7 anos mais nova que o Alex. Então ela e o amante dela são mais jovens, né? E aí diz que o cara ejacula dentro da vagina dela. E aí ele fala, não, a pedido meu eu peço pra ela não lavar, não limpar, se puder nem deixar, botar alguma coisa assim pra tampar, não deixar escorrer. E aí vim urgente pra casa. E aí na hora que ela chega em casa, diz que ela fala, ó, meu amor, acabei de transar com um fulano, tá quentinho aqui dentro o negócio. Aí ele falou, eu levo ela pra dentro do quarto, tiro a calcinha dela e eu limpo ela todinha, Vitor. Limpo ela todinha com a minha língua, com a minha boca. Eu sugo tudinho, engulo tudinho. Ele confessou pra mim, pessoal, que ele engole o esperma de outro homem. Até eu cuspi aqui. Meu Deus do céu. Um dia eu contando isso pro BF Ronks, o BF falou, pô, eu não sei como é que tu aguenta esse cara vir pra dentro da tua casa te contar esse tipo de história, sabe, te alugar o teu ouvido, alugar teu tempo pra te contar umas histórias nojentas dessa, né? Eu falei, não, mas... Eu falei, nem me surpreende. Tem gente que faz coisas até piores do que isso aí. Pois ele falando, dizendo várias vezes. Aí, no dia que ele contou isso pra mim, olha o que aconteceu, né? Ele falou, não, lá no começo, assim, eu fiquei com ciúme, preocupado, com medo, assim, vai que a minha mulher não queira mais ficar comigo e queira ficar com esse cara. Mas aí depois eu vi que o negócio estava rolando, né? Era frequente e ele continuava casado com a mulher dele e a minha mulher continua sendo minha mulher, era só uma curtição entre nós três, né? Eu até perguntei, eu falei, já teve alguma vez que ela ficou com ele, você estando presente? Ele falou, nunca, sempre rola só entre eles dois, aí quando ela chega em casa, ela me conta e eu fico muito excitado e eu chupo, eu sugo tudo, né? O esperma que está dentro da vagina dela. Aí ele foi me contar uma coisa, e aí eu falei, mas tu acha bom? Moço, é bom demais. Ele falou, é bom demais, é gostoso demais, sabe? Aí ele falou, cara, mas tu acredita que o fulano lá estragou, moço, estragou o nosso esquema. Olha o que ele foi fazer, Vitor. Ele pegou, ele salvou umas fotos da minha mulher no Facebook, salvou no aparelho de telefone dele, e aí ainda pegou, diz que além de ter salvado essas fotos, diz que ele ainda mandou imprimir uma foto, diz que num tamanhozinho pequeno, diz com a foto da mulher do Alex, e botou dentro da carteira dele, e a esposa dele acabou vendo. Viu as fotos salvas no celular, viu a foto imprimida na carteira, e pegou até conversas. Aí diz que a mulher pegou e entrou em contato imediatamente com o Alex. Zangada, meus amigos, mas zangada, sabe? Olha, Alex, tu dá um jeito nessa tua puta, nessa vagabunda, que ela tá dando a buceta dela pro meu marido, tá? E eu tô te falando, ou tu tira ela, tu faz ela se afastar do meu marido, ou eu vou te mostrar do que eu sou capaz, tá? Se tu quer ser corno, aí é problema teu, mas com meu marido não aceita mulher nenhuma se aproximar do meu esposo. E aí foi quando ele me falou, dizendo, bicho, o esquema acabou agora, parou. Porque a gente, mesmo nós morando aqui, eu ia querer que a gente continuasse, a minha esposa poderia ir, saía com ele, os dois, mas o homem incutiu. Ele me contou que o cara, parece que já tá tipo assim, ele é de boa com esse homem. O problema aí no caso foi a esposa do cara, né, que ficou com raiva, descobriu e ficou com raiva. Mas o Alex e o comedor da mulher dele são de boa, os dois. O cara até combina com o Alex o esquema lá. Ele fala, que ele me disse que depois teve uma conversa com esse cara e falou, tu é doido, como é que tu vai fazer isso? Tu botar a foto da minha esposa no teu celular pra tua mulher pegar, porra. Sabe, isso aí tu não podia nem... E aí disse que ele pegou... Olha o que o outro casadinho lá falou. Ele falou, ô bicho, eu tô louco pela tua mulher. Eu tô louco pela tua mulher, porque assim... Minha mulher é muito religiosa, nós somos da Igreja Assembleia de Deus, e aí minha mulher é muito frescurenta na cama, e assim, a sua mulher não. A tua mulher, a mulher do Alex é uma loirona, ela é uma loirona muito bonita, eu acho ela bonita, bem cuidada. Bicho, tua mulher fode gostoso, moço, tua mulher fode gostoso, ela faz tudo, fica de 4, é quente mesmo na cama, e aí... Porra, eu tô mais afim, eu tô mais doido assim pra ficar aí com ela. Eu tô gostando mais de ficar com a tua mulher do que com a minha esposa. E aí o Alex falando, bicho, como é que o cara é doido? Ele poderia estar comendo a minha mulher de boa, sabe? Ele poderia estar comendo a minha mulher de boa, mas ele tinha que manter a discrição.
Eu tava gostando demais do esquema, sabe? Mas a gente estragou, foi da bandeira, deixar pistas ali pra mulher pegar. Eu falei assim, rapaz, não era melhor tu arrumar alguém por aqui? Digo, porque vai ser muito gasto tu ficar indo pra essa outra cidade, né? Aqui você, talvez se tu arrumasse um esquema por aqui, ela é professora aqui também, tá trabalhando, vê aí. Assim como arrumou lá, tu pode ter certeza que aqui nessa cidade vai ter um cara que vai topar fazer esse esquema aí tranquilo. E se você não demonstrar um comportamento violento, assim, né, depois, tu demonstrar que é uma coisa que tu gosta, que tu é de acordo, os caras arrumam até mais de um. Pessoal, eu vou falar aqui pra vocês, há muito tempo atrás, bote lá em 2012, 2011 ou 2012, quando eu tava com meus 26, 27 anos, o Alex me fez essa proposta, uma vez lá em casa. Foi uma visita que ele fez lá em casa e eu tava só, eu acho que a minha mãe, foi uma época que a minha mãe ia muito pra igreja adventista nas manhãs de sábado, eu acho que nesse dia eu não fui, eu ainda tava na igreja, mas não fui. Eu sei que ele apareceu um dia lá em casa e ele me fez, ele falou assim, Vitor, se eu te pedisse uma coisa assim, pra tu comer a minha mulher, tu toparia? Aí seria assim, tu come ela e eu fico sentado nem que a gente vá pro motel, eu fico sentado do lado, batendo punheta e tu metendo nela. Eu tenho a maior vontade de realizar esse desejo. E eu digo, não, meu irmão, não. Eu digo, olha, primeiro por causa da consciência, né? Eu era religioso na época. Primeiro a minha consciência e depois eu acho que não dá certo porque eu não tenho experiência. Eu falei, vocês vão passar raiva comigo, é capaz de na hora meu pau não subir, eu ficar nervoso. Eu sou muito vergonhoso também. Eu falei, se tu tem que procurar é um cabra experiente, um cara que já transou muito, que é totalmente assim sem vergonha, né, entre quatro paredes. Aí é de boa. Mas eu falei, eu não tenho, praticamente eu sou zerado na experiência. E aí eu não quis, eu não topei, sabe? Eu não topei. Antes disso, eu vou fazer mais uma pequena retrospectiva aqui. Antes do Alex ter me feito essa proposta um dia, a mulher dele ela já tinha feito umas coisas estranhas comigo. Deu ir na casa, eu lembro que uma vez ela queria fazer uma prova de concurso e ela me pediu umas aulas de matemática. Tipo aula de reforço ali na mesa mesmo, explicando, né, no caderno. E eu fui lá um dia com a autorização dele, e o Alex deitado no sofá, e eu na mesa com ela, e ela fez isso aqui. Eu tava de short, sentado ali em volta da mesa, e ela ficou passando a ponta dos dedos nas minhas canelas. Aqui na batata da perna. Ela fez uma vez, eu me afastei, depois ela fez de novo, aí eu me levantei. Eu falei, não, vou me embora. Eu vou me embora. Essa mulher ficou com uma cara, meus amigos. Foi o tempo que ela ficou com a cara ruim e aí ela começou a implicar da minha amizade com o Alex, na época. Depois ele começou a me contar, disse que ela falou assim, eu acho que o Vitor é viado. O Vitor é viado e ele é interessado em ti. Ou seja, eu acho que seria tipo isso aqui, ó. Eu passei, né, eu passei o meu pé na perna do Vitor. E ele recuou. Ele não tem mulher, não tem namorada, não tem ninguém. E gosta de estar com o Alex, né? Gosta dessa amizade. Sempre aqui atrás do Alex. Não, ele é viado. Então, ele me contou que depois ela ficou com essa cisma de mim, né? Achando que eu era. Depois de muito tempo, isso aqui que eu tô falando, da perna, como eu falei, eu acho que foi ali 2000... Não, foi bem antes. Eu acho que eu ainda não era nem professor. Eu acho que foi ali em 2008 ou 2009. Eu não tava exercendo. Quando ela fez esse negócio de passar os dedos aqui na minha perna, 2011 ou 2012 foi a proposta de eu comer, de eu torar, como se diz, né? Bater a madeira na mulher dele. Eu recuei. Ainda passou muito tempo essa mulher me implicando. Ela não queria a minha amizade com o Alex. Eu cheguei até a me afastar uma época. Depois voltamos a nos falar de novo. E aí, aqui a história aí que ele gosta disso aí já concluiu. Eu vou contar uma outra história. Ele me contou uma vez que lá, eu acho que em 2016, 2017, por aí, ele disse que uma
segundo ele, quando está no leito, né, na cama, só ele e a esposa, diz que eles são muito para aumentar o nível de excitação pro sexo, eles ficam falando putarias um pro outro, assim, um confidenciando a sua fantasia, né? E aí diz ele que soprou no ouvido dela: meu bem, tu teria coragem de ficar com outra mulher? De ficar com uma outra mulher? Aí diz que ela, não sei, quem sabe, né? Diz que ficou aquela coisa, não confirmando, mas deixando em aberto. E aí, eita, minha garganta, isso é porque eu trouxe água aqui, ó, eu tô toda hora tomando uma água aqui, a garganta, se não tivesse com água aqui eu não estaria conseguindo falar mais. Continuando, ele disse que na hora passou, ele disse: não, se um dia nós encontrar uma mulher por aí, bem que você podia a gente fazer uma brincadeira só nós três, tu e outra mulher. Ali foi uma época que ele tava querendo tipo pagar de machão. Bicho, pensa numa coisa que eu tinha vontade, ó. Ver minha mulher igual nos pornô, igual eu já vi nos pornô, sabe? Minha mulher com outra mulher, uma chupando a outra, chupando o peito da outra, chupando a bucetinha da outra, e eu ali junto, e mete numa, mete na outra. E aí eu fiz essa proposta, aí disse que a mulher dele ficou: não, vamos ver. Quem sabe um dia. E aí, segundo ele, a esposa dele na época já tinha feito seu curso de graduação e licenciatura e foi lecionar numa escola particular aqui na cidade, colégio particular. Lá nessa equipe, maioria mulheres, como de praxe, ensino básico. Diz que lá nessa escola ela tornou-se a melhor amiga de uma professora jovem e casada com um PM. Aí as duas muito íntimas, e conversa, diz que ela pegou e soltou pra amiga dela, dizendo: olha, meu esposo tem maior vontade assim da gente realizar uma brincadeira, tem que ser uma brincadeira sigilosa, eu e outra mulher, pra gente ficar os três. E aí, você topa? Tudo no sigilo. E aí diz que essa mulher topou. Não, amiga, eu topo. Ele me mostrou através de redes sociais na época, essa mulher, pessoal, linda mulher. A mulher do Alex é uma loirona, e essa outra lá, casada com PM, uma branca do cabelo liso, cabelão longo e liso, mas muito bonita ela. Assim, na casa dos seus 20 e poucos anos ainda. Pois, diz que essa ideia ficou ali, né? De vez em quando futucando. Quando chegou, vamos cravar aqui que foi, acho que final de 2018. Final de 2018, a esposa do Alex estava com um convite para uma confraternização em equipe de trabalho. Os professores, toda a equipe da escola. Diz que a diretora, é igual por onde eu trabalho, as diretoras sempre fazem o jantar de confraternização, né, para finalizar o ano. Diz que marcou um determinado, parece que foi dentro da escola mesmo, foi na escola esse jantar à noite. E aí diz que ela falou: Alex, não, você me deixa lá, porque o jantar vai começar às 8 horas, mas vai ter música, dançante, vai ter muita comida, mas assim, não pode levar acompanhante, é só os membros da equipe, é só nós da equipe. E aí quando, sei lá pra meia-noite, 1h da manhã, que já tiver terminado tudo, eu te ligo pra você ir me buscar. E aí o Alex disse que ficou lá na casa dele, acordado, né, assistindo televisão, esperando a esposa dar o sinal pra ele poder ir lá buscá-la. Quando deu por volta de 2h, disse que já era 2h, disse que ela ligou, disse que teve bebedeira nesse negócio lá, muita cerveja, bebidas, drinks, né? E aí disse que ela já ligou meio chapada. Ô, meu bem, vem aqui me buscar, que eu tô com a minha amiga e tu vai dar uma carona, porque o marido de fulana tá de plantão hoje, ele trabalha na polícia e tá dando plantão hoje, ele não vai poder vir buscar, você pode deixar ela lá na casa dela? Não, de boa, eu vou aí agora. E aí ele disse que pegou o carro e foi lá, chegou lá de frente à escola, ligou, aí vieram as duas, né? Aí ele disse que não foi, segundo ele, nada do que aconteceu, que eu vou narrar aqui pra vocês agora, foi combinado antes. Ele disse que achou estranho porque a esposa dele, gente, eu até já dei o nome pra mulher do Alex, mas eu não lembro.
Vamos considerar aqui, para facilitar minha narrativa, vamos considerar que a mulher do Alex chama-se Daniela e a amiga dela é Larissa. Tá? Vamos manter nesse formato. Aí ele disse que as duas imediatamente entraram para sentar no banco de trás. E ele disse que ainda Não, perdão. Não, deixa eu fazer uma correção aqui. Ele disse que a esposa dele primeiro entrou e sentou no banco da frente. Calma que já é porque eu embaralhei aqui. Jazinho vai ter o banco de trás. Ele disse que a mulher dele sentou no banco da frente e a amiga sentou, a Larissa sentou no banco de trás. E aí disse que ele saiu dirigindo o carro, né? Falou, não, vamos deixar logo a Larissa lá na casa dela e de lá a gente segue para nossa casa. E aí é um bairro longe, né? Aqui tem um bairro que quando a gente passa no meio tem tipo uma pequena reserva. Assim no meio são vários quarteirões em que se a gente botasse assim numa posição vertical, naquele mesmo ponto ali, não tem casa, são florestas, percorre até um córrego ali e é friozinho ali, né? Ele dizendo que ia dirigindo o carro devagar, já de noite, né? Algumas ruas por aqui escuras, dirigindo com calma. Ele disse que a mulher dele estava num vestido florido, mas assim no meio da coxa. Pessoal, ele disse que a mulher dele começou a ficar doida, sabe? Sentada, disse que sem falar nada, sabe? Disse que sem falar nada, disse que ela foi tirando aqui a alça do vestido aqui, botou os peitos pra fora, disse que massageando os peitos, massageando, aí meteu a mão aqui por baixo aqui do vestido, arrancou a calcinha, disse que puxou o vestido pra cá e disse que se masturbando, sabe? Disse que metendo o dedo no priquito e... Ai, tá gostoso demais, meu amor, tá gostoso. E aí disse que... Tá vendo por que eu precisei vir pra cá? Porque lá em casa não dava pra me contar isso aqui. Aí disse que ela olhava assim pra de trás, disse que com a cara mais safada. Larissa, tira a roupa aí, amiga. Tira a roupa aí, bota esses peitos gostosos aí pra fora. Bota os peitos pra fora, tira a calcinha aí. Tira, eu tô mandando você tirar, tira, ó. Faz igual eu tô fazendo aqui, ó. Aí disse que a outra obedeceu, a de trás obedeceu, disse que tirou. Disse que a outra também tava de vestido. Disse que a outra puxou o vestido, tirou a calcinha, disse que começou a meter o dedo, se masturbar aqui atrás. Aí o Alex disse que só vendo aquela coisa ali, também disse que começou a ficar excitado vendo as duas, né? Aí disse que a Daniela falou: Larissa, eu quero chupar a tua buceta, Larissa. Eu quero muito chupar a tua buceta, posso? Pode, amiga, pode, ó, tá toda sua aqui, ó, pode chupar. Aí disse que ela falou: Alex, vê aí um lugar, vamos pro motel. Arranca com esse carro aqui pro motel agora. Aí ele falou: não, tu é doido, eu não vou pro motel não, vai que alguém vê, vai que alguém perceba, é perigoso, essa mulher é casada com um policial. Não, pois aí disse que, eu não falei pra vocês de um ponto aqui da cidade que tem uma reserva florestal, bem no meio. E aí, disse que já tava no céu. Não, para bem ali, ó, tem uma mata bem ali perto, você pode, joga o carro ali pra dentro daquela mata ali, que dá pra gente brincar legal. E aí ele disse que entrou pra dentro do mato, com esse carro, e aí imediatamente a Daniela abre a porta do carro e vai pro banco de trás. Diz que a Larissa deitou no carro, ela ficou deitada no carro e a Daniela ficou por cima. Diz que jogou os ombros da amiga aqui, jogou as pernas dela aqui no ombro e caiu de boca, meus amigos. Caiu de boca, mas chupou mesmo com vontade o priquito da amiga dela. E o Alex disse que ficou no banco do condutor se masturbando. Ele disse que gozou ali no banco se masturbando e a outra mulher disse que foi aquela coisa, ela chupou, a outra gozou, depois a outra aí trocou de lugar, né? Aí foi a Daniela que deitou e a amiga foi lá e chupou também o priquito delas, que passaram quase uma hora nessa brincadeira. Aqui a gente chama muagem, né? Passou quase uma hora nessa muagem ali. E aí ele contando, ele disse que depois disso, nesse tempo eles estavam morando de aluguel, eles moravam numa kitnet. Ele falou: olha, ainda rolou mais outras vezes, mais umas 2 a 3 vezes, tipo assim, como fosse um sábado hoje, né? Estava o casal de folga, aí ele disse que deixava as crianças, os filhos dele com a mãe dele, com a avó paterna, e para ficar olhando, e aí chamava essa mulher: olha, vem aqui para casa, tá? Desce aqui para casa. E aí disse que ele disse que chegou a participar de suruba com as duas, de elas se chuparem, e depois ele disse que botava uma por cima da outra,
uma deitada em cima da outra, aí metia o pau numa buceta, depois metia na outra, metia numa, metia na outra, e depois gozava em cima delas. Diz que foi muito bom. Pessoal, isso chegou num ponto. Isso chegou num ponto. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita para ele, e aí nesse dia ele estava na casa da mãe dele. Me lembro que eu cheguei, ele tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. O menino é o caçula. Quando eu cheguei, o filho dele na época estava, acho que talvez tivesse 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Era de colo ainda a criança. Pois ela toda arrumadona, sabe? Toda arrumada. Aí ela falou, era assim umas 19 horas, ela falou assim: Alex, tu fica aí olhando as crianças, tá? Que eu vou sair no carro agora, que eu tenho um encontro marcado com a Larissa. Eu vou me encontrar com ela agora, a gente vai sair para comer alguma coisa e depois eu vou ficar com ela, tá? Na minha frente, assim. Aí pegou a chave do carro, ela entrou dentro do carro e se mandou, e ele ficou lá olhando as crianças. Então, tipo assim, essa mulher acabou se tornando a amante dela. As duas tiveram um caso. Ela foi chamada para ir trabalhar nessa outra cidade, aí acabou esse romance, né? Eu temia, porque a gente nunca sabe do que o outro é capaz. Eu pensava, o dia que esse policial descobrir, e eu sabia, esse policial de vez em quando eu vejo ele aqui por a rua, ele gosta de fazer corrida. Os mesmos percursos que eu faço de caminhada aqui, quando eu decido fazer caminhada, ele faz, só que correndo. Bota um shortinho, uma camiseta regata, o tênis, se manda. Ele é um cara baixinho, branco, do cabelo liso. Eu acho o que desfavorece ele um pouco fisicamente a estatura dele, né? Ele é mais baixo que a esposa dele. Então, assim, a mulher dele, ela já teve caso com mulher. E aí agora eu acho que, eu não sei, ele não me falou mais de nenhum caso dela com mulher, mas igual eu falei aqui, ele instigou ela e aí chegou nesse ponto. Para tentar fechar aqui, eu preciso encerrar esse conteúdo. Fora tudo isso aqui que eu já comentei para vocês, o Alex já me confidenciou que ele também sente atração para ficar com travesti. Uma vez ele me contou que já ficou com um travesti aqui da cidade. Segundo ele, diz que o que rolou foi só sexo oral. Tipo assim, diz que o travesti fez um sexo oral nele. Mas ele chegou a falar que tinha vontade era de ficar mesmo, assim, do travesti comer ele. Fazer uma penetração anal nele, mas ele disse que nunca realizou. Ele disse, eu nunca realizei, até porque é difícil eu ficar só. Tipo assim, ele viajar só, ele fazer alguma coisa só, sempre a mulher tá ali, no encalço, né? Aí, por esta razão, segundo ele não realizou. Ele já... aqui eu tô contando, assim... São muitas coisas, eu não consigo nem lembrar de tudo, mas ele já andou tentando até assim, me incentivar nesse sentido. Às vezes ele falava assim pra mim: Vitor, tu sabia que tudo que é proibido é mais gostoso? Tudo que é proibido, tudo que é escondido é mais excitante. O Alex, eu fico pensando assim, eu vou tentar aqui colocar algumas coisas tentando entender o lado dele, né? Ele me contou uma vez que quando ele era garoto ainda, ele disse que foi abusado por um primo dele. Eu acho que tudo começou daí, esses desejos que ele tem, né? Ele disse que quando tinha por volta ali de 11 para 12 anos, disse que um primo dele abusou dele sexualmente. Ele tinha essa idade, o primo dele já tinha uns 16. E aí, tanto que ele falou assim, ele dizendo, olha, depois que o meu primo abusou de mim, eu acabei pegando uma tendência. Ele falou, porque eu nunca te contei, mas... meninos assim da minha idade, eu acabei ficando safado também pro lado de meninos. Aí depois eu lembro, eu conheci o Alex, eu tinha 10 anos de idade quando a gente foi estudar juntos. Eu lembro que a primeira menina que ele namorou, assim que ele namorou e ele começou a ter relações sexuais, ele tinha 16 anos. Ele me disse que que ele perdeu a virgindade dele com mulher, ficar com mulher foi aos 16 anos. Mulher, ele ficou muito com mulher. Eu não consigo dizer assim que o Alex é um gay. Eu não vejo ele como um gay, eu vejo ele como um bissexual. Ele é um bissexual e ele é uma pessoa assim sem limites. Porque veja você, ó. Eu acho que ele é o cara assim, eu acho que até eu aqui, eu acho que se eu já tivesse feito uma proposta pra ele, era capaz dele já ter ficado até comigo. Então assim, ó, travesti, mulher, homem. Porra, ele fez como se diz, ele fez um boquete por tabela aí.
Eu não duvido nada. Eu não duvido. Se não fez, ainda vai chegar nesse ponto. Uma vez eu questionei ele assim. Eu falei assim, eu digo, desde que eu te conheço, eu sempre percebo assim que tu é muito doido por mulher, né? Você já ficou com muitas mulheres, já engravidou várias mulheres, teve 3 filhos, né? Eu vejo que mulher tu... Eu falei, mas e homem? Tu tem vontade de ficar com homem? Ele falou assim, Vitor, como foi que... Deixa eu tentar lembrar aqui como foi a explicação. Seria tipo assim, eu não sinto atração por homem. O homem, o macho, fisicamente falando, né? Mas eu sinto atração pelo brinquedo que o homem tem. Só que eu prefiro assim, eu prefiro aquele brinquedo num corpo feminino. Por que eu sinto atração por travesti? Quer dizer, se for para me fazer um sexo, por exemplo, eu ser penetrado por outro homem, mas eu só sentiria prazer se essa penetração vier de um travesti, porque é um corpo feminino que está me penetrando. É um corpo feminino. Eu acabei de me lembrar, eu sabia que tinha uma coisa que eu estava esquecendo aqui. Eu já ia concluir agora, mas eu me lembrei de mais uma coisa. Acabei de a ficha cair bem aqui, que remete a essa questão aí. Ele me falou que nunca fez. Ele disse que nunca fez. Ele não foi penetrado, né? Via sexo anal. Mas ele disse que tem essa vontade, só que, tipo assim, se for um homem normal, um homem barbudo, homem normal, não. Mas se for um traveco, se for um travesti de peito, com rosto feminino, ele disse que fica de 4. Pode me pegar. Aí é o desejo, né? É o desejo dele. Ele não é o primeiro. Eu já vi um outro caso assim, parecido. Eu já conheci uma pessoa que funcionava desse modus operandi. Eu acabei de me lembrar de uma coisa, que esse conteúdo iria ficar incompleto se eu não tivesse falado isso. Eu falei que a conversa, olha só, a conversa que ele me falou dessa mulher dele transar com outro cara e ele lamber o priquito dela, né, o que eu falei aqui, foi num dia. Mas eu vou lhe contar de um outro dia que ele esteve lá em casa, que eu acho que foi um dia de manhã, minha mãe estava dormindo, e aí a gente conversou lá na área de casa, sentado, cada um numa cadeira. Olha o que ele partilhou comigo, pessoal. Ele falou assim, olha, Ele já tinha me contado isso tempos atrás, mas ele confidenciou, ele falou que está fazendo uso, já tem um bom tempo, de medicamento antidepressivo. Se eu não me engano, parece que é o mesmo remédio que uma vez um médico passou para mim, aquele oxalato de escitalopram. E aquilo ali bloqueia a libido e bloqueia as funções erétil, né, do homem. O cara não levanta o pinto, não tem ereção. Ele me falou que estava fazendo uso dessa medicação e também a obesidade dele, que ele é muito gordo, barrigudão, né? E aí ele falou, dizendo, bicho, infelizmente eu não funciono mais. Ele falou, eu não funciono mais. No dia eu até falei, por que tu não larga esse remédio, moço? Dizendo que foi para tratar a crise de ansiedade. Eu digo, olha, se na sua idade você fosse um homem magro e um praticante de atividades físicas, tu não precisaria tomar esses remédios e tu ainda ia ter uma vida sexual aí mais 15 anos, no mínimo, sem precisar de tadalafila, de nada dessas coisas. Eu falei, pessoal, a minha idade, eu e o Alex, a gente faz aniversário perto. Eu sou de junho e ele é de agosto, do mesmo ano, de 84. E eu falei, tu é da minha idade. Eu falei, como é que eu tô com 41 anos, eu não tô desse jeito aí. Eu digo, eu não tenho uma vida sexual, mas todo dia eu acordo com meu pinto duro pra ir no banheiro. Eu tenho ereções. Se eu abrir um vídeo, um trem erótico na internet, eu fico excitado. Então, e por que você tem a mesma idade que eu? Eu falei, então é porque você não se cuidou. Tu precisava emagrecer, acabar com essa barriga terrível que você tem, e suspender esse medicamento que tu toma. Tem remédios naturais, tem psicoterapias, tem as atividades físicas, tudo isso contribui para que você possa voltar. Eu falei, tentar voltar, né, às suas funções sexuais. Aí olha o que ele me falou, pessoal. Que esse aqui também foi outra coisa nojenta. Ele não só me contou, como ele mandou até um link de um vídeo. Eu até já mandei esse link para acho que o pessoal lá do grupo. Ele falou assim, olha, eu vou te mostrar aqui como é que tá sendo a minha vida sexual lá em casa com a minha esposa. Pessoal, a mulher, ele comprou na internet
aquelas cintas que vem com um pênis bem duro. Aí o pessoal chama o cintaralho, né? Comprou um cintaralho. E aí ele me falou que a mulher, ele disse que faz tudinho o processo. Vai pro banheiro, faz a ducha no ânus, depila, limpa tudinho pra tirar a sujeira que tiver dentro. Faz uma massagem, ele disse que tem uns gels, tudinho lá de fazer massagem. Aí deita lá na cama, pois a esposa dele veste aquela calcinha com aquele pinto. Vocês já ouviram falar numa posição que casais transam chamado de frango assado? A posição frango assado, parece que a pessoa deita e dobra as pernas pra cima, né? Pois é daquele tipo. Aí ele dobra as pernas assim pra cima e a mulher mete. E aí fica lá bombando, meus amigos, bombando com força ali. E ele diz que goza. Ele diz que, como ele tá deitado, ele diz que a mulher tá bombando e ele aqui masturbando, se masturbando até que consegue. Aí ele falando, como é que eu faço pra poder ter orgasmo? Eu tomo Tadalafila, eu tomo comprimido de Tadalafila. Quando a minha esposa mete aquele pênis de borracha, né? Ou é de outro material, não sei. Aquilo dá faz um estímulo na próstata. Aí ele falou, aí eu consigo ter uma ereção, mas é uma ereção meia bomba. Assim, não era igual era antes, né? Que ficava bem duro. Fica aquela ereção meia bomba. Mas eu consigo, a próstata estimulada e eu masturbando, aí eu consigo gozar. Aí sai um pouco. Ele falando que não é muito, assim, o líquido que sai. Mas ele penetrar a mulher dele, não. Ele disse que comprou, ele falou que comprou uns brinquedos para poder fazer a esposa dele gozar. Eu não sei como é que é o nome. Ele disse que tem um que parece um vibrador. Tem um que introduz na vagina e fica o outro por cima. Parece um ganchozinho que fica bem em cima do clitóris, né? Aí bota lá, liga e aí fica vibrando, o trenzinho lá fica tipo coçando. Ele disse que a mulher tem orgasmos assim explosivos ali, né? Diz que goza muito. Fica toda molhada. E aí diz que a forma que eles gozam é assim. Ele faz ela gozar usando esse brinquedo e ela faz ele gozar também com um brinquedinho no cu, lá no ânus. E aí diz que é assim que tá sendo a vida sexual, mas aquele sexo convencional dele beijá-la, acariciá-la, ela ficar excitada, ele ficar de pênis duro e ir pro intercurso, né? A penetração mesmo ali naturalmente, diz que faz muito tempo. E aí foi quando ele falou, ele disse que acaba não proibindo ela de ficar com outro homem, porque ele disse que não tá dando conta mais, não supre essa parte dela, nela. Pessoal, o que vocês me dizem de uma história dessa, meus amigos? O que vocês me dizem de uma história dessa? Meu Deus. E eu atribuo, pra mim que isso aí foi o seguinte, ele sofreu um abuso, isso aí já foi um... Tipo assim, a mente dele, ele foi... O abuso sexual, ele corrompe, né? Ele corrompe a criança quando ela sofre um abuso. Nunca mais volta a ser o que poderia ser antes, né? Essas coisas, quando transcorre da forma natural. A pornografia, ele me falou que sempre gostou de pornografia. Ele já teve TV por assinatura que tinha canais pornô. Ele viveu a fase dos DVD pirata, né? Que a gente ia na feira, você trazia uma sacola com 10 reais, você trazia 10 filmes, R$1 cada filme pirata. Às vezes de 10, 6 prestava e 4 ia pro lixo, né? Eu cansei de comprar DVD pirata que botava, não rodava nada, né? O pessoal enganava a gente. E também pela internet. Depois que o advento e todo mundo tem internet nas suas casas, assistia pelo notebook, pelo celular. Eu acho que tudo que ele viu, porque ele me falava que sempre é uma coisa que a pessoa vai mergulhando. Começou vendo sexo só de casal, homem e mulher, aí depois era vendo de travesti, sexo grupal, sexo gay e tudo. Tudo que tinha de coisa assim é meio que tipo uma droga, né? A pessoa começa em pequenas doses, simples ali, e aí o cérebro vai pedindo mais, né? Eu quero mais novidade, traga coisas novas aqui. E aí por isso que ele se tornou essa pessoa. Eu questionei uma coisa assim, eu falei, olha isso aí, tanto pra tua mulher como pra você, eu falei, tu pelo menos sabe se esse homem lá é uma pessoa saudável, eu falei, porque tem um risco de doença, né? Não, bicho, o cara lá, ele só fica com a mulher dele e teve esse caso com a minha mulher, ele é muito tímido, sabe? Não tem doença aí não, tem doença não.
Mas é isso aí, meus amigos, era esse o relato. Ontem não tinha dado certo para eu gravar, resolvi gravar hoje. E depois vocês comentem aí, tá bom? O que vocês acharam disso? Mas assim, para aqueles que de repente se assustarem com um relato desse, saiba que isso aqui é mais comum do que o que se possa imaginar. A questão é que nem todo mundo abre o bico para falar, mas rola muito, casa de swing. Eu, por mais nojento que seja, mas acredito que seja menos pior do que esses conservador. Você viu que um fez lá na cidade de Itumbiara? Eu passei nessa cidade quando eu vim um ano atrás. Eu vinha de Foz do Iguaçu para Goiânia, passamos em Itumbiara. Vocês viram que até agora eu não comentei. Eu não sei nem se eu vou comentar, ou se eu comentar não sei que dia, porque foi assim é tão devastador, é tão terrível o que aconteceu ali naquela situação, que eu sinceramente eu não consigo comentar, pessoal. Eu não consigo comentar aquele caso do homem que matou os 2 filhos. Aí o que eu posso dizer assim, vocês lembram quando eu denunciei a minha vizinha? É aquilo ali, as pessoas têm um negócio de querer santificar imagem de pai e mãe, como se pai e mãe não fosse capaz de fazer o mal aos filhos. Tá aí, ó, mais um exemplo. Eu ainda vejo como sendo menos pior a situação do Alex do que de muitos conservadorzinhos, sabe? Porque o Alex, ele aos poucos, ele se aceitou. Ele falou pra mim, eu sou um cuckold. Eu tenho prazer de ver a minha mulher sendo enrabada por outro macho, sabe? Eu sinto prazer com isso, eu gosto. E estão tocando a vida, tá lá o casalzinho junto, né? Aqui é questão, se não arrumou é uma questão de tempo. Eles vão conseguir alguém, um cara aí pra ficar com a mulher dele. Enfim, né? Mas pra mim é menos pior do que o que esse cara fez lá de Itumbiara. Eu não tenho nem palavras pra expressar uma coisa tão terrível daquela. Meus amigos, é isso aí. Se você me acompanhou até o final, muito obrigado aí pela audiência, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para ouvir aqui os relatos. E deixe aí os seus comentários, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Fiquem em paz. Tchau, tchau.